Então, hoje a gente vai começar o capítulo 3 do Halliday, tá? A gente acabou o capítulo 2, a gente vai agora para o capítulo 3. E o assunto do capítulo 3 é o tema de vetores. Então, quem já fez geometria analítica ou álgebra linear vai ter uma facilidade maior, mas para quem não tem, a gente vai dar um apanhado geral aqui sobre vetores. É bem o basicão mesmo, tá, gente? Só para a gente entender o que é vetores, mas a gente vai utilizar vetores para os capítulos seguintes. Então, essa é uma aula também que é essencial. Na verdade, todas as aulas você vai ter que acabar aprendendo, né? Essa parte de vetores a gente vai utilizar bastante. Então, dá uma treinadinha. Quem já fez já sai aí na frente, mas quem não fez não tem problema, a gente começa aqui do zero. Então, só para resumir aqui o que a gente vai ver hoje. O que veremos hoje. Aí a gente vai tentar começar a descrever o movimento em duas e três dimensões. Então, o que a gente quer fazer? O objetivo final é descrever movimentos em duas dimensões e três dimensões. O capítulo 4 é só disso. Só que para a gente conseguir descrever o movimento em duas dimensões e em três dimensões, a gente vai precisar de vetores. Então, vetores é a ferramenta matemática para a gente conseguir se comunicar em duas dimensões e três dimensões. Ah, mas por que eu preciso de duas e três dimensões? Vamos pensar aqui, ó. Por que eu quero? Vamos começar com o 3D. Por que eu quero trabalhar com três dimensões? Porque a gente vive num mundo que tem três dimensões espaciais. Então, se você quiser descrever movimentos no mundo que você vive, no universo que você vive, você vai ter que aprender vetores. Vetores é o que faz a conexão do papel com o mundo real. Repetindo aí, a gente vive num mundo tridimensional, de três dimensões. Então, se você quiser uma ferramenta para você conseguir descrever o universo que você vive, quiser conectar o papel com o universo, a ferramenta é vetores, que conecta o nosso papel com as três dimensões do nosso universo. Aí, duas dimensões é um intermediário, você utiliza ela quando você está falando de planos, por exemplo, mas o nosso objetivo aqui é chegar no 3D, né? 3D é o nosso universo. Então, de vetores, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver soma de vetores, a gente vai ver também subtração, que é o menos, né? O mais, o menos. A gente vai ver também como é que calcula o módulo do vetor, vai aparecer também bastante. E por último aqui a gente vai ver como é que calcula os componentes do vetor. Talvez essa parte dos componentes é a parte que dê um pouco mais de trabalho e também é super importante. Aí quem manja de trigonometria nessa parte das componentes vai ter uma certa vantagem. Mas é isso que a gente vai ver hoje de vetores. Se você olhar o capítulo 3, você vai ver que vai ter produto escalar e produto vetorial. A gente vai deixar para ver produto escalar e produto vetorial lá para frente, tá? Para não ficar muito confuso, muito assunto novo de uma vez só. Como a gente não vai usar produto escalar para o capítulo 4, acho que a gente utiliza só no capítulo 5, aí depois a gente vê produto escalar quando você já estiver um pouco mais acostumado com vetores. Então hoje a gente não vai ver nem produto escalar, nem produto vetorial, apesar de fazer parte do capítulo 3 do Halliday, depois a gente volta para rever essa parte aí. Mas por enquanto são só esse basicão aqui de vetor. E, se você está fazendo geometria analítica, é melhor para você, mas se você não tiver, não se preocupe que a gente vai começar aqui do zero. Vou até começar num quadro novo aqui, ó. A gente vai começar com vetores. Então vamos começar para a necessidade de vetores. Onde que surge a necessidade aqui? Ó? Como que a gente fazia até agora? Então como que era em uma dimensão? Que é o que a gente fez até agora, né? Então a gente utilizou até agora uma dimensão. Às vezes tinha y, mas era só y. Às vezes tinha x, mas era só x. A gente dizia, por exemplo, nós vamos pensar numa pessoa. A pessoa, a posição dela é x igual a 4 metros. E aí você, quando eu escrevia isso, você sabia que é como se você tivesse uma régua aqui. E aí você consegue fazer as marcações aqui na régua. 1, 2, 3, 4, 5.
E aí você sabia que isso aqui significava que a pessoa estava nessa posição aqui. Então é isso que a gente fez até agora, né? Em uma dimensão. Só que vamos pensar que a gente tem um mapa agora. Vou colar o mapa aqui do lado só para mostrar. Então vamos pensar que agora a gente tem um mapa. E aí eu quero descobrir uma posição, quero descrever uma posição desse mapa. Como que eu vou fazer isso só falando do X? Vamos supor que eu estou numa ilha aqui, ó, nessa ilha aqui, ó. Essa cor ficou ruim. Estou nessa ilha aqui. Como é que eu vou descrever essa posição? Só com X não dá, porque se eu só tiver com X, eu não tenho como saber que eu preciso ir para cima e para o lado. Então, em uma dimensão só, eu não consigo descrever um mapa, por exemplo. E aí eu vou precisar de duas dimensões. Como é que vai ficar em duas dimensões? Então, aqui era em uma dimensão, e agora como que fica em duas dimensões? O que é dimensões, né? Vamos começar do comecinho. Uma dimensão é quando só tem ou só x, ou só y, ou só z. Duas dimensões é xy, yz e xz. São duas dimensões. Três dimensões é x, y, z ao mesmo tempo. Mas quando você tem o mapa, vamos supor que eu quero esse rosinha, aí eu vou definir o meu plano cartesiano. Eu quero esse ponto rosinha aqui, ó. Aí a gente lembra que a gente tem o x, a gente tem o y. E aí o que que você faz? Você precisa de um valor em x, vamos supor que aqui seja x0, e você precisa de um valor em y também, aqui seria, por exemplo, y0. Então, quando eu estou em duas dimensões, eu preciso de dois valores ao mesmo tempo para conseguir descrever aquela posição. Percebe comigo no mapa. Você precisa me dizer que x que é e que y que é para você conseguir localizar essa ilhazinha aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos escrever aqui, ó, só para ficar mais realista aqui com a nossa matemática do dia a dia. Então, estou desenhando o plano cartesiano, porque o mapa ele é muito poluído ali, né? E aqui eu estou com x em metros, aqui y em metros, mas é o mapa aqui, tá? O plano cartesiano do mapa, só estou escrevendo como se não tivesse o mapa atrás para não atrapalhar a nossa vida aqui. E aí vai lá, normalzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E aí vamos supor que eu quero escrever esse ponto aqui, ó. Aqui. Então, o que que eu consigo reparar nele? Quais são as coordenadas que eu tenho? Eu tenho que x é igual a 4, ó. O x ele bateu no 4. X está aqui, né? X ele bateu aqui no 4. E o y ele bateu no 2. Então, eu tenho essas duas informações ao mesmo tempo. Eu tenho x igual a 4 metros, né? E y igual a 2 metros. Poderia ser outra unidade, tá? Nesse caso, só coloquei metros, porque é o que a gente mais usa. Mas então, para eu descrever em duas dimensões, eu vou precisar de duas informações. Para descrever em uma dimensão, eu precisava de uma informação só. Como que a gente fala isso na prática? Cadê aqui? Esse aqui são os dois valores que eu tenho, o 4 e o 2. Como que a gente fala? A gente fala que esse valor aqui ele tem duas componentes, uma componente em x e uma componente em y. Então a gente fala agora de componentes. Então como é que eu vou até escrever aqui? Ó? Dizemos que o valor tem uma componente em x e uma componente em y, porque eu tenho duas componentes, aí eu falo, ó, uma em x e uma em y. É assim que você vai acabar falando. A componente em x, a gente vai escrever dessa maneira, estou fazendo bem devagar, para a gente passar por toda a nomenclatura, para você se acostumar com o que eu vou falando aqui. Ó. Componente em x e componente em y. A componente em x está aqui, né? A componente em y está aqui.
A componente x, como é que a gente escreve ela? Agora que eu começar a novidade. Componente em x é escrita como... Estou escrevendo tudo para depois, se você for ler no seu caderno, você relembrar o que isso quer dizer. Então, o que a gente vai fazer? Ó, componente em x. E aí eu coloco aqui, ó, x é igual a 4. Até aqui a gente sabia. Só que não é assim que a gente vai escrever mais. Como que a gente vai escrever a componente em x? Quando eu estou falando das direções, eu quero dizer, ó, esse 4 é na direção x. Aí eu vou colocar um i com um chapéuzinho em cima. 4 e chapéu. E se eu coloco i chapéu, eu vou ter que sinalizar que esse meu x é um vetor. O que eu estou lendo aqui? Ó? Eu estou falando o seguinte aqui, ó, o vetor x, essa setinha em cima quer dizer que ele é um vetor, ele possui 4 unidades na direção i chapéu. Aí depois você coloca aqui metros, né? A unidade dele, não esquece. Já vai ficar mais claro. E a componente em y, como é que eu vou escrever? A gente vai ficar a manhã inteira fazendo isso, então não se preocupe. Componente em y é escrita como y, vetor y, vai ser igual a 2. E aí, quando ele for na direção y, eu coloco um j chapéu. E aí, não esquece aqui metro se tiver, né? Podia ser qualquer outra coisa. Então, quando eu estou falando na direção x eu coloco i chapéu. Esse negocinho aqui, ó, a gente chama ele de versor. Esses que são os versores. Ele serve para me indicar para onde que esse 4 está apontando. Ó. Esse 4 está no x. E esse 2 está no y. Então, quando for x, a gente fala i chapéu. Quando for y, a gente fala j chapéu. Não seria mais fácil ser x chapéu, y chapéu? Eu acho que sim, mas não é assim que escolheram. Não sei por quê. Fala i, j e o k. Para o z, uso o k. Mas pensa que o i chapéu é como se fosse o x. Vou até escrever isso aqui, ó. Vou até escrever isso aqui para você não esquecer. O i chapéu, vou fazer de outras cores aqui, ó. O i chapéu, o que ele faz? Ele nos diz que o valor está na direção x. Direção x. Se você tiver o j chapéu, opa, vermelho não, vou fazer de verde aqui. J chapéu, ele nos diz que o valor está na direção y. E o K chapéu, que a gente não viu, mas a gente vai utilizar, é o que sobrou, né? É o Z. Nos diz que o valor está na direção Z. Então, quando eu quiser indicar uma direção, eu vou colocar o I chapéu, J chapéu e K chapéu. Então, esse I chapéu, J chapéu e K chapéu, a gente chama ele de versores unitários. São os versores unitários. Alguns professores de geometria analítica gostam de escrever, ó, dessa maneira aqui, assim, ó, 4 e 2. Vamos lembrar que 4 e 2 na J chapéu. Alguns deles escrevem assim, ó, 4,2 ou ponto e vírgula 2. É a mesma coisa, tá? Que ele quer dizer na I chapéu e na J chapéu. Mas a gente na física vai utilizar os versores unitários. Alguns professores de geometria analítica gostam de escrever assim. É a mesma coisa, só que escrito de maneiras diferentes. A gente na física prefere utilizar os versores e é isso que a gente vai utilizar.
Então vamos lá trabalhar com os vetores. Se você achou muito bizarro até agora, não se preocupe. Pergunte para o seu veterano, você vai ver que você já vai estar falando de vetores aí tranquilamente até o final do semestre. Depois de um tempo você começa até a visualizar as coisas no mundo real como vetores. Você olha, cara, aquele ali é o vetor tal. Aí que começa a ficar a loucura, né? Começa a ver coisa no dia a dia. Mas é assim que funciona. Então, vou fazer aqui nosso plano cartesiano. Não vou colocar unidade agora, tá? Porque pode, só para não parecer que sempre é metros. Então, eu vou de novo com o mesmo vetorzinho aqui, que é o 1. Aqui é o 2. Aqui é o 3. Aqui é o 4. Aqui é o 2. Aqui é o 3. E aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o mesmo pontinho de antes aqui, o 4, 2. É o mesmo, tá? Até fazer de rosa de novo aqui. É o mesmo pontinho de antes. E aí, o que que eu vou, como que eu vou escrever esse vetor aqui exatamente para eu descrever essa posição? Quero descrever essa posição utilizando um vetor. Eu já escrevi cada componente, e aí como que a gente escreve isso? Ó? A gente tem duas componentes. A componente em x, que é essa daqui, ó. Essa azulzinha aqui é no 4, ó. E eu tenho também a verdinha que é no 2. E se a gente somar as duas, o verde mais o azul, como é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o meu vetor rosinha aqui, que é o que eu quero. Não consegui visualizar, não se preocupe. Vamos com calma aqui, ó. Então eu vou só escrever aqui, ó. Essa posição do objeto que a gente quer, a posição do objeto. Estou escrevendo para você reler depois, que demora um tempo para você absorver. Vai ser dada pela soma das componentes. Lembra, o que eu quero é descrever essa posição aqui, utilizando matemática. Eu quero escrever essa posição bidimensional utilizando matemática. Poderia ser tridimensional? Poderia, mas eu não sei desenhar em 3D, por isso que eu uso um pouco 3D, mas poderia ser sim. E aí, essa posição, eu vou dizer que a posição do meu objeto é esse vetor R. Ó. Se tem a setinha em cima, quer dizer que é um vetor. A posição do objeto vai ser o quê? Vai ser a componente dele em x, mais a componente dele em y. Então, esse vai ser o meu vetor. Quando eu estou falando da posição, eu vou estar falando desse vetor rosinha aqui. O que é o vetor rosa? Ele é a soma da componente em x e da componente em y. Qual que é esse x aqui? Ó? X é 4, né? 4. Mas ele é 4 o quê? 4 na i chapéu. E aí, para eu descrever ele completamente, eu preciso somar a componente y. Quanto que é y? 2j chapéu. Ou seja, a posição no mapa desse meu pontinho rosa, lembra que esse R eu estou dizendo que é a posição dele. A posição dele no mapa é 4i chapéu mais 2j chapéu. Essa é a posição dele. Aí se tiver metros, você coloca metros. Se tiver quilômetros, você coloca quilômetros. Aqui eu não vou colocar só para não parecer que é sempre a mesma coisa. Então, essa é a posição. Ah, professor, então eu vou somar aqui, ó, 4 mais 2, 6. Não. Se tiver versor, você não mistura versores diferentes. Então, essa aqui já é a versão final da posição. Se são versores diferentes, aí você não pode misturar. A gente vai ver soma e subtração daqui a pouco, mas se tem versores diferentes, você não pode somar, você só soma os mesmos versores. Você soma azul com azul, verde com verde, laranja com laranja. Você não pode misturar azul com verde, por exemplo, a não ser que você esteja fazendo produto vetorial. Aí pode, mas isso é lá na frente. Como que eu enxergo
que a soma desses dois vetores, dessas duas componentes, azul e verde, vai dar esse rosa. Como que eu enxergo isso? É só a gente desenhar. A gente utiliza a técnica que ensinam lá no colégio, que é a trombinha no rabinho, que falava. Essa era o que o pessoal ensinava antigamente. Você pega uma componente, desenha ela, vou começar do começo. Vou começar do zero aqui, ó. É o mesmo desenho que eu estou fazendo, tá? Vou só começar do começo aqui. Quem tem pergunta pode fazer. Então, tá uma ventania aí, alguém abriu o microfone. Vamos ver aqui. Acho que desliguei. Beleza. Então, como que eu chego dessas duas componentes e eu enxergo que eu encontro aquele ponto lá? Porque se você olhando aqui, parece que não tem muita conexão, né? Como é que o azul e o verde vai levar ao rosa? Então você usa aquela técnica da trombinha no rabinho, você começa por qual você quiser. Por exemplo, o verde, eu vou desenhar primeiro a componente em Y. Aqui, eu desenho a componente em Y. Aí onde que ela termina, eu começo o outro. Onde que é aqui, ó, 4 para a direita, né? Então vou dar 4 para a direita aqui, ó. Então onde a trombinha de um no rabinho do outro. E aí, qual que é o meu vetor resultante? É da onde eu saí até onde eu fui parar. Tá aqui. Então essa é como que eu encontro esse vetor rosa partindo dos outros. Você pega onde um termina, você começa com o outro. E aí o vetor resultante é da onde você saiu até onde você foi parar. Percebe? Deu exatamente isso. Ah, mas eu quero começar pelo azul. Não tem problema. Vou começar agora pelo azul, vou até o 4. E aí depois eu subo com o verde 2. Ó. Deu no mesmo lugar, tá vendo? Então, e aí você vai desenhando seu vetor. É assim que as componentes trabalham. Os componentes vão se somando e aí você chega no lugar que você quer. A gente vai trabalhar bastante com isso. Já adiantei um pouquinho de soma de vetor, mas vamos ver ela formalmente. Vamos pegar aqui. Soma de vetores. Como é que a gente faz? Aqui, 3. Soma de vetores. Então, vou descrever dois vetores para a gente. E vai ser bem formal na matemática aqui, mais ou menos, tá? Então, sejam os vetores. Vai aparecer aqueles livros de cálculo. Os vetores. Vou dar para a gente dois vetores aqui, tá? Vou te dar o vetor R1. E ele vai ser esse vetor que a gente tinha até agora, que é o que a gente está trabalhando, que é o 4i chapéu mais 2j chapéu. E tem também o vetor R2. Esse vetor R2 aqui, que aí ele vai ser 1i chapéu. Então, o que eu fiz aqui? Declarei para a gente dois vetores. Então, está declarado dois vetores. Para quem gosta de programação, é igual você está descrevendo aí um int, é isso? Estou descrevendo aqui, declarei os vetores. E aí eu quero saber qual que é o vetor R1 mais R2. Mais R2. Que vetor que é esse? Como é que eu vou fazer isso? Então, o que eu quero fazer? Soma de vetores. Eu quero somar um vetor com o outro. Lembra lá a regrinha que eu falei, você só pode somar ou subtrair as mesmas cores, os mesmos versores. Estou fazendo com cor, no seu caderno talvez esteja tudo cinza, mas você entende o que eu quero dizer. Se eu quero fazer essa soma desses vetores aqui, ó, R1 mais R2, isso aqui é um R, tá? E eu só vou poder misturar azul com azul e verde com verde. Então, como é que vai ficar? Eu vou fazer o 4 e eu vou somar com o que tem azul do outro lado, que é 1.
E aí eu mantenho o versor deles, ó, estou somando esse 4 com esse 1. 4 mais 1 e chapéu. Mais 2. Tem algum J aqui? Não tem. Então é como se fosse zero. Não precisaria escrever, tá? Mais zero porque não tem nada aqui de J. J chapéu. Quanto que deu isso? 5i chapéu mais 2j chapéu. Essa é a resposta final aqui, ó. Essa aqui. Não mistura mais. Ó, tá vendo? Eu só misturei azul com azul e verde com verde. Não vai fazer bagunça. O segredo do vetor aqui no começo é você não misturar as componentes. Ah, e se eu fizer assim, ó, por exemplo, ó, R2 igual a 3J chapéu. Tá errado isso aqui por quê? Porque você teria que colocar a setinha em cima. Se tem um versor, lembra que é um vetor que você está falando. Se tem um vetor, tem que ter a setinha em cima. Cuidado aí. É igual esquecer a unidade. E que tem gente que esquece isso, rapaz, muita gente que esquece isso. Como que a gente vê isso no gráfico aqui, ó? Vamos lá de novo, desenhando o meu plano cartesiano. De novo. Então, aqui é o x, aqui é o y, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 6. Aqui é o 1, 2, 3 e o 4. Tá bom aqui. Então, o que eu tenho inicialmente? Eu tenho o vetor R1. Como é que a gente faz para encontrar o R1? Soma as componentes, né? Usa a técnica da trombinha no rabinho aqui. Esse era o vetor R1. Agora eu quero o vetor, eu quero somar o R2. O R2 é 1 na I chapéu. Então é só eu pegar da onde eu parei e ir 1 na I chapéu. I chapéu é que direção? X. Então eu pego e ando para cá. 1. Parei aqui ó, no 5. Ó. Agora meu vetor resultante, qual que é? É esse vetor aqui. Ó. Opa, ficou para trás, não sei porquê. Então esse aqui, ó, esse aqui é o meu vetor R1 mais R2. E aí ele me descreve essa posição 5, 2. Ó. 5, 2 é essa posição que ele está me descrevendo. Então só somei os vetores, é só aí você continuando montando aí o seu vetorzinho. Vamos fazer mais alguns para a gente treinar. Cadê aqui? Vamos lá de novo. Declarar dois vetores aqui para a gente. Ó. Sejam os vetores. É uma aula bem teórica hoje, bem matemática. Então talvez você até vai ter que assistir em 2 vezes, porque é bem pesada a aula hoje. Não tem como fugir. A gente vai ver o capítulo 3 inteiro. Semana que vem já começa o capítulo 4. Quer dizer, não o capítulo 3 inteiro, porque a gente não vai ver produto escalar nem produto vetorial. Mas essa parte de vetores é essencial para você entender. Então, vamos lá de novo declarar os dois vetores quaisquer. Então, de novo, R1. Esse R1 vai ser o nosso bom e velho vetor 4i mais 2j. E eu também quero declarar o vetor aqui, o R2, que vai ser igual a um chapéu, um i chapéu. Ficou feio, peraí. Um i chapéu mais um j chapéu. Como é que eu faço a soma deles? Vamos lá, só não misturar. Eu quero fazer o R1 mais o R2. Como é que tá? Ó, azul com azul. Então vai ser de novo 4 mais 1 na I chapéu mais 2 mais 1 na J chapéu. E como resultado, o meu vetor vai ser 5i chapéu mais 3j chapéu.
Então esse é o meu vetor. Só somei, lembra? O segredo da soma e da subtração é só você não misturar componentes diferentes, né? Não mistura componentes com versores diferentes. Você pode misturar desde que eles estejam no mesmo versor, senão não pode. É bem simples a regra, só você memorizar aí a regrinha dos vetores, não é tão difícil. Se eu quiser desenhar, como é que eu faria? Mesma coisa de sempre. Não. Aqui é o x, aqui é o y, aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 e assim tá bom. É só isso que eu preciso. Então vamos começar com o R2 agora. Geralmente a gente começa com o R1, eu vou começar com o R2. O que que é o R2? Ele é 1 para a direita e 1 para cima. Por que eu só faço? Porque eu só fiz dois quadradinhos, né? Devia ter feito mais um. Então esse aqui é o meu vetor R2, ó, esse rosa. O vetor R2 é o rosa. As outras cores é o componente, os componentes dele. O vetor em si é o rosinha. E aí o que eu quero? Somar com o R1. Daí eu posso escolher se eu quero ir para cima primeiro ou para a direita, tanto faz. Vamos supor que eu queira começar somando 2 na J. 2 no J, eu tenho que subir 2, então tem que chegar lá no 3. E depois de 4 para a direita. Então estou no 1, vou até o 5. E aí eu chego na minha posição final, né? Somei todos os componentes. E o meu vetor final, que é a soma R1 mais R2, é esse aqui, ó. Esse aqui é o R1 mais R2. Então, para você somar, é só você ir ligando aqui, ó, se você quiser desenhar, tá? Não necessariamente você vai ter que desenhar sempre. Na realidade, quase nunca eh, vai desenhar, mas é bom para você visualizar se você não está acostumado a trabalhar com vetores. É bom você desenhar algumas vezes para você conseguir visualizar o que você está fazendo. Eu falei que a gente ia fazer subtração, e aí subtração é bem parecido. Subtração também pode ser vista como uma soma. Então vamos lá de novo. Sei que é bem enfadonho, mas é isso, não tem como fugir, que é técnica matemática mesmo. Vamos lá de novo. Sejam os vetores. Declarar dois vetores de novo. R1, que vai ser igual a 4 na I. Mas só sempre tem que ser 4 na I? Não, é porque você já está acostumado aqui. Ó. Mais 2J, esse é o nosso R1. E agora, como R2, eu vou colocar o menos IJ, I chapéu. Menos 1 I chapéu. Eita, agora deu problema aqui, porque agora tem sinal negativo. O que que a gente faz? Mesma coisa, gente. É só somar. E aí você vai encontrar a continha aqui normal, que você está acostumado. Vamos lá fazer. R1 mais R2. E aí, ó, só você fazendo. Agora é 4 menos 1. Aí, chapéu. Mais 2J chapéu, né? Só tem uma componente do J chapéu, só tem uma. Então você não precisa nem escrever o mais zero lá. Eu escrevo só por completeza, mas você não precisa a princípio. Então quanto que deu isso aqui? A continha, 3 de chapéu. Mais 2J chapéu. E aí no desenho, como é que fica? Porque agora é negativo, né? A gente não tinha trabalhado com negativo ainda. Aqui é o x, aqui é o y. E aí de novo vou escrever, ó. Opa, separar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3,
que é o 4. Então, como é que fica agora? Eu tinha o meu vetor que era 4 na I chapéu e 2 na J chapéu. Esse é o meu vetor R1. E agora eu estou somando ele com um vetor que é negativo no I. Se ele é negativo no I, o que eu faço? De novo eu coloco no finalzinho aqui, na trombinha no rabinho. Só que como ele é negativo, eu vou para a esquerda aqui, ó. Então andei 1 para a esquerda. Então o que aconteceu? Eu saí daqui e fui até aqui, ó. Esse é o meu vetor resultante aqui, R1 mais R2. Então, se eu estou subtraindo, aí eu só ando no sentido negativo. Não tem muita dificuldade diferente em relação ao que a gente está acostumado a fazer. Então, se aparece sinal de menos, aí você anda no sinal negativo mesmo. É isso. E se eu quiser subtrair vetor, vamos declarar dois vetores aí, ó. De novo, para a próxima tela. Subtração eu vou fazer agora, tá? Os vetores. Vamos pegar aqui. Agora um vetor diferente, não vou mais desenhar, tá? R1 igual a o 2 e chapéu mais 4J chapéu. E o R2 ele vai ser igual a 3 e chapéu menos 1J chapéu. E aí eu quero fazer agora R1 menos R2. E agora, como é que eu faço? De novo, segue a regrinha de não misturar as coordenadas. Mas aí agora você vai levar esse sinal em consideração, esse sinal negativo em consideração. Então, quando eu estiver mexendo com o I chapéu, vai ficar 2. Só que agora é menos esse vetor aqui, ó. Então vai aparecer um sinal de menos 3. 2 menos 3. I chapéu. Mais, olha, cuidado com a confusão. Esse mais é que eu estou somando cada componente aqui. Não é esse mais, não tem a ver com esse menos aqui, ó. Depois do tempo você acaba acostumando. 4 menos 1. Então, menos 1, mais, né? Menos com menos, mais 1, J chapéu. Então, essa subtração aqui vai dar para a gente menos 1 I chapéu mais 5J chapéu. Mais um aqui para a gente treinando. Agora eu vou fazer um complicado aqui, ó. Opa. Vamos fazer aqui, ó. 2 I chapéu mais 4J chapéu menos K chapéu. Esse é o meu vetor R1. Ah, colocou o K, agora não sei mais. É a mesma coisa, tá, gente? Só tem mais uma componente. Só que eu não consigo desenhar porque eu não sei desenhar em 3 dimensões. Mas poderia. Pode usar um software aí que desenha, ou se você é um desenhista muito bom, você consegue fazer. Mas eu sou um desenhista muito ruim, então não consigo fazer. Vou colocar aqui 5J, não 5I, mais J chapéu. Agora estou escondendo o I, tá vendo? Menos K chapéu. E aí eu vou fazer os dois, tá? Eu vou fazer a soma e a subtração. R1 mais R2. Quando eu faço R1 mais R2, é só a gente somando os componentes. Então aqui tem 2, aqui tem 5. Então é 2 mais 5. Na I chapéu. Aí mais 4 mais 1, porque está escondido 1 aqui, ó, mas você sabe que ele está escondido. Mais. E aí no K é o que? É menos 1 mais menos 1. K chapéu.
E aí é só terminar a continha. Isso aqui deu pra gente 7 chapéu mais 5J chapéu. Quanto que é? Ó, menos 1, menos 1, menos 2, né? Menos 2. Deixa eu até colocar em laranja o menos aqui, ó. Menos 2K chapéu. Essa é a resposta dessa soma aqui. E se eu quiser subtrair os dois, como é que vai ficar? R1 menos R2. Só a gente fazer, vai fazendo com calma, tá? Geralmente eu vou errando porque eu tento fazer rápido. Mas faz no seu tempo aí até você pegar. Faz colorido se você quiser. Se não quiser também, não tem problema. Mas se você quiser fazer colorido, talvez te ajude no começo. Depois você começa a fazer tudo preto e branco. Então vamos lá, quero fazer a subtração. 2 menos 5. E chapéu, não esquece do versor. Mais 4 menos 1. J chapéu. Mais menos 1. Agora tem menos aqui. Menos 1 mais 1. Mais 1. K chapéu. Então quanto que deu isso? Isso aqui deu igual a 2 menos 5. Menos 3. E chapéu. Mais 4 menos 1, 3. 3J chapéu. Mais menos 1 mais 1, 0. Então, esse aqui anulou, né? Isso aqui foi para 0, então não precisa escrever. Então, ficou menos 3i mais 3j. Se quisesse, nem precisaria colocar entre parênteses aqui. Ó. Se tem 0 na coordenada, aí você não precisa escrever ela. Você não precisa colocar, por exemplo, aqui, ó, mais 0k. Não precisa colocar. Então, se ela é 0, você simplesmente não escreve. Algumas propriedades aí da soma de vetor, sobre subtração, né? Que a gente pode utilizar no futuro. A gente tem que a soma é comutativa. Essa é uma das propriedades. A soma é comutativa. O que isso quer dizer? Não lembro que é comutativa, eu nunca vi isso. Quer dizer que se você inverter a ordem, não altera o produto. É isso que ele quer dizer para a gente. Por exemplo, se eu tiver R1 mais R2, isso aqui é igual a R2 mais R1. Ah, isso é óbvio, professor. Isso aqui é claro que as coisas sempre são comutativas. Se você troca a ordem, não altera o produto, não é isso? Nem sempre é verdade, principalmente com vetores. A gente vai ver lá na frente, produto vetorial. Aí, produto vetorial é o que você coloca o xizinho assim, ó. E aí a gente vai descobrir que isso aqui é diferente disso daqui, ó. O ponto e o x são diferentes, tá? A multiplicação. Isso aqui é produto escalar, isso aqui é produto vetorial. São diferentes, a gente vai ver isso lá na frente. No produto vetorial, por exemplo, isso aqui não é a mesma coisa que R2, R1. Então não é comutativo. Mas a soma é. A soma é comutativa, então não importa a ordem que você utilizar, não tem problema, pode inverter a ordem. Mas cuidado aqui que para vetor nem sempre é comutativo. Comutativo é isso aqui, trocar a ordem não altera o resultado. Então tá aí, uma das propriedades, a soma é comutativa. Então beleza, 50 minutinhos de soma de vetor para a gente dar uma treinada. Isso aqui vai fazer parte da sua vida agora, se você faz engenharia ou qualquer matéria de exata. Isso aqui, vetor, agora vai fazer parte da sua vida, você não perde mais isso. Se você tiver, por exemplo, desenhando um projeto aqui no CAD, vamos pensar aqui, faço engenharia agrícola, não vou usar isso. Aí você vai desenhar um projeto aqui no CAD de um silo, por exemplo. Todos esses silos aqui ele está em 3 dimensões e cada pontinho que você desenhou é um vetor que representa. Pode até, às vezes, não estar escrito vetor, mas é tudo vetorial isso aqui. Porque a gente está passando números para o mundo real. O mundo real são 3 dimensões.
Então, para você descrever onde é que esse cabo ele liga aqui em cima, isso aqui é um vetor que te indica esse ponto aqui e outro vetor que te indica esse ponto aqui. É assim que a máquina se comunica. Tanto que se você trabalha com publicidade, você já deve ter ouvido falar de, me manda a figura no formato vetorial. O que quer dizer o formato vetorial? Quer dizer que não é um desenho, é a conta que ele te deu, é a matemática mesmo. Qual que é a vantagem do vetorial? Que você usa no Corel, por exemplo. O vetorial, a figura vetorial é uma conta matemática. Então, se você aumenta a sua figura, você não perde resolução. Já se você manda uma figura na forma não vetorial, se você vai fazer um cartaz gigante, vai ficar todo quadriculadinho. Então, o vetor utiliza mesmo para quem trabalha com propaganda, com publicidade. Se você trabalha com figuras em 3D, por exemplo, no 3ds Max, você vai ver que é tudo em vetor. Se você trabalha com simulação de materiais, também é vetor. Então, o vetor agora vai fazer parte da sua vida, tá? Não vai ter como escapar, não. E se acostuma com isso e é muito útil. Se você não aprender vetor, você está perdendo uma grande oportunidade aí de aprender uma coisa essencial para o seu trabalho, se você quiser se destacar na sua profissão, né? Quer dizer que todo engenheiro sabe vetor? Todo engenheiro acredito que sim. Mas todo profissional sabe vetor? Não, mas os que sabem vetor estão na frente, né? Porque o computador se comunica com vetor. Então, aprenda aí, muito importante, vetores para a gente. Lembra, vetor é o que transporta você do papel para o mundo real. Então, se você quiser fazer uma aplicação no mundo real, vai precisar de vetor. Então, vamos lá. Outra coisa que vai aparecer para a gente, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandeza escalar e grandeza vetorial. Qual é a diferença entre elas? Grandeza vetorial. O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar, a gente não precisa de uma direção. Já vai ficar claro o que isso quer dizer. Não precisa de uma direção. Direção. Exemplos que a gente tem de grandeza escalar, por exemplo, a temperatura. Se eu olho no termômetro, ele vai estar lá 28 graus, está assim, 28 graus centígrados ou Celsius. Precisa te dizer para onde que aponta esse 28? Não precisa, você já sabe o que significa o 28 graus. Não confunde direção com unidade, tá? Unidade sempre precisa. Mas você não me diz para onde. 28 graus na direção para a direita. Não faz sentido isso. Ou então, quando eu estiver falando de massa. Aí você sobe na balança e a balança te mostra lá 60 quilos. 60 quilos na direção J. Também não faz sentido. 60 quilos é 60 quilos. Ou então tempo. Você olha lá no seu cronômetro e está 2 segundos. 2 segundos é 2 segundos, né? Não precisa me dizer para onde. Mas agora, quando é uma grandeza vetorial, aí você precisa. Vamos ver a diferença aqui, ó. Quando é uma grandeza vetorial, você vai sempre se perguntar para onde. Por exemplo, velocidade. O carro está a 50 km por hora, mas para qual direção que ele está? Ele está indo para a direita, está indo para a esquerda, para o norte, para o sul? Para onde que é essa velocidade do carro? Ou então aceleração. Aceleração. Ele está acelerando na direção X, na direção Y, para cima, para baixo? A aceleração da gravidade, para onde que ela aponta? Sempre vertical para baixo, né? Olha, a gente precisa dizer para onde que ela está apontando. Ou então posição. A posição é 4 metros, mas é 4 metros na X, na Y? Para onde que é essa posição? E aí, mais para frente a gente vai ver também força, né? Força é uma grandeza vetorial. Então, quando eu estiver falando dessas grandezas aqui, velocidade, aceleração, posição, força, não só elas, tá? Mas essas são as principais por enquanto, a gente precisa
dizer para onde. Se a gente precisa dizer para onde, a gente precisa de um vetor. O vetor fala para onde. Por exemplo, aqui o R1. O R1 aqui, ó. Para onde que aponta esse R1? Ele aponta 2 na direção X e 4 na direção Y. É isso que ele está dizendo para a gente. Então, uma grandeza escalar é uma que não precisa de uma direção. Lembra os principais para a gente agora. Não são só essas, tem mais, mas essas são as principais para agora. Temperatura, massa, tempo e grandezas vetoriais, velocidade, aceleração, posição, força e assim por diante. Conforme a gente for trabalhando, vai ficar mais evidente onde que entra cada uma. É importante você saber a diferença agora. Como que eu posso escrever? Ó? Vou escrever uma velocidade. Então, uma velocidade no formato vetorial. Então, a velocidade, ó, como é que a gente fazia antes? Vamos supor que seja 50 km por hora. Só que eu não sei qual é a direção. Vamos supor que eu estou no meu mapinha aqui, ó, meu mapinha. E aqui é X, aqui é Y. E aí o meu carro está indo nessa direção para cá. Então ele está indo a 50 km por hora para cima. Então ele é 50 km por hora na direção. Cadê a cor que eu utilizava? J chapéu. Vou colocar aqui um J chapéu. Então eu já estou te dizendo, ó, esses 50 km por hora são na direção Y positiva, 50 na J chapéu. E como é um vetor, eu vou precisar colocar a setinha aqui em cima. Aí se eu fizer assim, ó, 50 km por hora, aí está errado, porque eu preciso do versor aqui também. Cadê o versor? Se é um vetor, tem que ter versor. Tem que saber quando colocar. Se é vetor, tem versor. Se tem versor, é um vetor. Então, assim que vai aparecer para a gente. Vai, por exemplo, aparecer para a gente assim também. Ó. Aceleração igual a 3 I chapéu mais 2 J chapéu metros por segundo ao quadrado. Aí eu estou te dizendo para onde que é essa aceleração. Ou então a posição, ó, antes a gente utilizava a posição X, né? Agora a gente vai utilizar R. E aí ele vai me dizer, ó, a posição é 8I chapéu menos 3J chapéu metros. Então aqui eu estou te dizendo o vetor posição, o vetor aceleração, o vetor velocidade e assim por diante. Aí eu consigo trabalhar em mais dimensões. Tudo que a gente fez até agora ainda vale, só que a gente agora consegue trabalhar com mais dimensões. E aí tudo que a gente fez vale para cada dimensão individualmente. A gente vai ver como que a gente utiliza isso. Tudo que a gente viu, a gente não perdeu, ainda vale. A gente só vai expandir esse conhecimento para mais dimensões. Vamos adiante aí. Mais algumas coisinhas. Módulo do vetor. Módulo do vetor é uma coisa bem simples, mas muita gente acaba não aprendendo. Mas eu tenho certeza que você vai aprender. Que é uma coisa que você tem que saber calcular de qualquer maneira. Que número que a gente está? 5. 5. Vamos fazer aqui embaixo. O módulo do vetor. Uma coisa que diferencia a faculdade do ensino médio é que o ensino médio você até escolheu umas matérias para não aprender. Lembra disso? Cara, não, essa matéria aqui eu não vou aprender, vou errar ela mesmo e não tem problema. Aqui na faculdade muda um pouco. Se você, por exemplo, escolher, não vou aprender módulo, você não vai conseguir fazer nada lá para frente. Então você não pode pular assuntos. Apareceu o assunto, vai ter que aprender. Não vai ter jeito. Todos os assuntos que aparecem, você vai ter que acabar aprendendo. Diferente do ensino médio, que você dá uma puladinha. Eu, por exemplo, parte de trovadorismo, essas coisas, não faço ideia do que quer dizer. Adjunto adverbial do caso reto, não faço ideia do que quer dizer. Biologia. Na biologia até que sabia. Sabia que floema, seiva elaborada, xilema, seiva bruta. Era mais ou menos só isso que eu sabia. Mas na faculdade, tudo que aparecer, você vai ter que acabar aprendendo, porque é um contínuo, né? A matéria vai se somando. Então não tem como fugir. Então, módulo. Tem que aprender módulo? Tem que aprender. O que é o módulo?
O módulo é o tamanho do vetor. Vou colocar entre aspas aqui, comprimento. Comprimento do vetor. A gente viu como que a gente escreve o vetor em termos das componentes. Mas o vetor, ele também tem o tamanho dele como um todo. Vamos pegar um vetor aqui qualquer. Vou desenhar aqui de novo. 3, 4, 5, 1, 2, 3. Então vamos aqui escolher um ponto aqui qualquer. 3 e 4. Esse aqui é o meu vetor. Era para ser uma linha reta aqui, tá? Eu sei que esse aqui é o meu vetor R1. Esse vetor R1, você já sabe escrever as coordenadas dele. Ele tem uma coordenada aqui, em x, que você pode escrever ela como Rx, R1x. Ele também tem uma coordenada aqui em y, né? R1, y. E aí o que a gente aprendeu até agora é partir daqui e escrever assim, ó, R1 igual a 4i chapéu mais 3j chapéu. Ah, mas só olhando no gráfico dá para fazer isso? Dá para fazer isso aqui, ó, só olhando, gente. Isso aqui a gente já acabou de aprender a fazer isso aqui. Então é isso que a gente aprendeu. Só que esse vetor R1, ele tem o próprio comprimento dele, que é esse tamanho dele aqui, ó. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, tem uma baratinha aqui, ó, nesse ponto, baratinha aqui. E aí eu pergunto para você, qual a distância da baratinha até o 00 aqui, até a origem? Quero saber qual é a distância dela. A distância da baratinha até a origem é o comprimento desse vetor, tá vendo? O comprimento dele. A gente trabalha com as coordenadas em geral, mas a gente também pode trabalhar com o próprio comprimento do vetor. Aí a gente só quer saber quão distante a baratinha está do 00. Não quero saber que direção, só quero saber quão afastado que está. Não importa a direção, só quero saber quão afastado que ele está. Para a gente descobrir esse tamanho desse módulo, desse vetor, o que a gente faz? A gente usa o teorema de Pitágoras. Ó. Percebe que virou um triângulo. Vou até desenhar aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Vou até fazer com as cores aqui. Olha o meu triângulo retângulo aqui. Tá vendo que eu tenho um triângulo retângulo? Esse aqui é o Rx. Vou colocar Rx genérico, porque vale para todos, né? O Ry. E aí esse lado aqui, ó, quando eu estou falando do comprimento do vetor, porque aqui é um vetor, né? O vetor R1 ele tem os versores. Quando eu estou falando do comprimento dele, eu coloco duas barrinhas assim. Duas barrinhas do lado. Aí quando essas duas barrinhas aparecem, aí eu estou dizendo, ó, eu só quero saber do tamanho desse vetor. Então como é que eu faço? Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Não entendi nada. O que isso quer dizer? Se eu pegar rx ao quadrado e somar com ry ao quadrado, vai me dar esse r1 ao quadrado. Não entendi nada ainda. Vamos com calma. Vou fazer por partes. Então, eu tenho o nosso vetor r1 aqui, que vamos pegar um vetor genérico, R. Não tem problema. Ele tem uma componente em x e ele tem uma componente em y. Se eu quiser saber o tamanho desse vetor, e aí eu coloco as duas barrinhas em volta dele, é só eu usar o teorema de Pitágoras, que é a raiz quadrada do Rx ao quadrado mais o Ry ao quadrado. Então, o que eu fiz aqui? O teorema de Pitágoras eu estou utilizando para descobrir o tamanho desse lado do triângulo aqui.
Achou que o Teorema de Pitágoras nunca mais ia usar, né? Mas aqui a gente está utilizando ele de novo. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, que eu desenhei para a gente. Eu tenho que o R1, ele é 4 chapéu, mais 3J chapéu. Se eu quiser saber a distância que a baratinha está da origem, é o comprimento desse vetor aqui. Ou seja, eu estou querendo descobrir qual é o módulo desse vetor R1. Quando eu coloco as duas barrinhas, eu estou falando do comprimento. E no nosso jargão aqui matemático, o comprimento do vetor é chamado de módulo. Então, módulo nada mais é que o comprimento do vetor. Como é que eu acho o comprimento do vetor? Utilizando o Teorema de Pitágoras. Então, aqui, qual é o Rx? 4. Então, vai ser 4 ao quadrado. Mais Ry ao quadrado. Quanto que é Ry? 3. 3 ao quadrado. Raiz quadrada. Quanto que deu isso aqui? Ó? Raiz de 16 mais 9. Percebe que sumiu os versores aqui, por isso que eu estou podendo misturar os componentes. Não tem mais componentes aqui, eu esqueci o versor. E aí, isso aqui deu ó, 16 mais 9, 25. Raiz de 25 é 5. Então, o que eu descobri? Que o comprimento desse vetor é igual a 5. Importante, o módulo ele é um número, não é mais um vetor. Então, quando aparecer o módulo, aí você não coloca versores. Quando eu estou falando do comprimento, aí não tem mais direção, é só o comprimento mesmo. Então, eu coloquei as duas barrinhas aqui. O que aparecer na direita é um número só, não é mais um vetor. Então, o módulo ele tira o caráter vetorial do meu vetor, ele só me diz o comprimento. Mais um aqui para treinar. Vamos supor que eu tenho um vetor R, que é dado por 4i, chapéu, menos 3j, chapéu. Como que eu vou fazer para achar o módulo do R? Eu vou fazer a raiz quadrada do componente em i ao quadrado, mais a componente em j ao quadrado, que é menos 3, raiz quadrada. E aí, coincidentemente, de novo, né, deu 16. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. 16 mais 9, que é igual a 5. Né? Esse é o módulo desse meu vetor aqui. Isso funciona também para 3 dimensões? Também funciona. E aqui que eu vou anotar a equação principal. Aqui, ó. Se você quiser circular, vai ser essa daqui. Então, seja o vetor R. A equação para você calcular o módulo é sempre a mesma. Essa é a vantagem. Rx na chapéu mais mesma cor não. Ry na j chapéu mais Rz na k chapéu. Então, esse é o meu vetor, tá? Tem os versores, tudo bonitinho. Se eu quiser achar o módulo de R é igual a... Então, quando eu estou falando de módulo, como é que eu escrevo módulo? Coloca as duas barrinhas do lado. Isso aqui quer dizer módulo de R. Já está escrito. É igual a raiz quadrada. É sempre igual ao cálculo, tá? Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado mais Rz ao quadrado. Então, se você quiser anotar no cantinho aqui, ó, no seu formulário, é isso aqui. Essa é a equação geral para você calcular o módulo. Da onde que vem essa equação? Do Pitágoras. O Pitágoras mesmo que faz para a gente, porque ele vem dessa análise desse triângulo retângulo aqui. Daria para fazer em 3 dimensões também, se você desenhasse bem. Se eu desenhasse bem, daria para fazer. Mas, como não desenho bem,
não fiz, né? Mas só para a gente pegar um exemplo em 3 dimensões, vou pegar um vetor qualquer aqui, ó, tá? Só para a gente fazer o exemplo. Vou colocar unidade nesse. 4J chapéu, mais 3K chapéu, e aí metros aqui. O Halliday, ele gosta de colocar a unidade em cada componente. Eu não gosto, eu gosto de colocar a unidade no final, acho que fica mais fácil de ver. Mas se fosse no Halliday, ele estaria assim. E chapéu metros, menos 4J chapéu metros, mais 3K chapéu metros. Alguma coisa assim, ou ao contrário. Mas o Halliday gosta de colocar o metros, por exemplo, em cada componente. Eu não gosto, eu gosto de colocar no final, acho que fica mais fácil de ler. Mas fica aí a seu critério, tá? A mesma coisa, são equivalentes. É só uma questão de nomenclatura, eu prefiro escrever dessa maneira aqui. Bom, se eu quiser fazer o módulo desse vetor R, como é que vai ficar? Ele vai ficar igual a raiz quadrada. O que tem no I? 1, escondidinho, né? 1 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, se eu quiser achar o módulo do vetor, isso aqui vai me dar a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, 16, 9, que é igual a raiz de 26, e raiz de 26 é igual a aproximadamente 5,1. Aproximadamente 5,1 metros. Não esquece da unidade. E lembra que quando você faz o módulo, você perde o caráter vetorial, então você não coloca versor. Então, só recapitulando o que a gente viu até agora, tá? Que a gente já viu bastante coisa. E tem agora que a gente vai para o mais difícil. A gente viu até agora o que são vetores. Que os vetores eles têm componente I, J e K. Lembra que I é na direção X, J é na direção Y e K na direção Z. E aí, se você quiser desenhar um vetor, é só você ir ligando as componentes. Lembra da trombinha no rabinho. Mesma coisa para a soma de vetores. Soma de vetores, lembra para você não misturar as coordenadas. É I com I, J com J e K com K. Não vai misturar eles na soma e nem na subtração. Soma e subtração, processos iguais. E a gente viu que existem grandezas escalares, grandezas vetoriais. E a gente viu agora o módulo do vetor. Foi isso que a gente viu até agora. Agora a gente vai aprender a decompor o vetor. Essa é a parte que o pessoal se complica. Que é decompor o vetor, ou seja, a gente está falando das componentes do vetor. Componentes do vetor. Eu posso descobrir, quer dizer, na verdade, eu posso fornecer para você, em vez de fornecer as coordenadas do vetor, eu posso dar para você o módulo dele e o ângulo θ. Que aí esse é o vetor R. E aí eu digo para você que tem um ângulo θ aqui ó, com o eixo X. E eu quero que você me escreva qual é esse vetor. Então, não estou te dando o vetor, estou te dando o módulo do vetor, o comprimento aqui desse vetorzinho e o ângulo que ele faz com o eixo X. E aí eu quero descobrir quais são essas componentes Rx e a componente Ry. Então, o que eu quero fazer agora? Agora é o processo inverso. Eu te dei o módulo e o ângulo e eu quero saber quais são as componentes. Como que eu faço isso? É só a gente utilizar a trigonometria novamente, quer ver?
Vou até desenhar de novo o triângulozinho aqui, só para a gente relembrar. Trigonometria, que era o terror do ensino médio. Se você lembra, esse lado é a hipotenusa, e esse lado aqui é o cateto oposto, e esse azul aqui é o cateto adjacente. Não sei se adjacente tem SC, não tenho certeza. Depois corrijam aí. Eu acho que adjacente tem SC, não tenho certeza. Mas enfim, hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Lembra que o cateto oposto não é o que fica na direita, o cateto oposto é o que está oposto ao ângulo. Então, como eu defini o ângulo aqui, o cateto oposto é o que está oposto ao ângulo. O cateto adjacente é o que está colado no ângulo. Como é que eu defini o cosseno de θ? Cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Era isso que a gente aprendia lá na escola. Só que aqui, nesse caso, o que é a minha hipotenusa? A hipotenusa é o meu módulo ali, né? O que é o meu cateto adjacente? É o Rx. Então, é só eu passar a hipotenusa para cá, ó, que vai ficar assim, ó. O cateto adjacente vai ser igual ao cosseno do θ vezes a hipotenusa. Ou seja, o meu Rx, opa, maior, o meu Rx vai ser igual a cosseno, cor errado, vai ser igual ao cosseno de θ vezes o módulo do R. Tá vendo a relação aqui? Ó? Como é que eu encontro o módulo de R utilizando o ângulo e a hipotenusa? É só fazer a relação trigonométrica aqui. A mesma coisa para o seno. Então, resumindo, depois dá uma olhadinha aqui com calma. Resumindo, se eu quiser fazer o Rx, o que eu faço? Eu pego o módulo do R e multiplico pelo cosseno de θ. Opa. Cosseno de θ. Vou deixar preto mesmo. E o RY é igual a módulo do R vezes o seno do θ. E aí eu consigo encontrar as componentes. Mas é só nesse caso aqui porque eu peguei esse ângulo. Se você quiser um truquezinho para você memorizar facilmente, que é o que eu uso até hoje, que eu sempre me confundo, ó, esse aqui é o Rx. Esse aqui é o RY. Porque às vezes o Rx vai ser o seno, mas a gente vai ver isso lá para frente. Se você quiser um truquezinho para você memorizar, o que você faz? Ó, se você quer o lado que está colado, é técnica mnemônica que chama. Se você quiser o lado que está colado no θ, você usa o cosseno. Se você quer o lado que está separado do seno, do ângulo, desculpa, se você quiser o lado que está separado do ângulo, você usa o seno. Se você quiser o colado, usa o cosseno. Se você quiser o separado, aí você usa o seno. Essa aí que me ensinou foi o professor lá de Cascavel, o Marcão do Alfa, em 2004, alguma coisa assim. Então, se você quiser o colado é o cosseno, se você quiser o separado é o seno. Uma técnicazinha para você memorizar mais facilmente aqui. E você decompor. Então, vamos fazer na prática um aqui, ó. Porque eu sei que essa parte de trigonometria aqui pega a galera pra caramba. Vamos fazer um exemplo. Então, tá aqui de novo o meu plano cartesiano. Aqui é o x, aqui é o y.
Aí eu te dou um vetor aqui, módulo do vetor, né? Aqui. Esse módulo do vetor, eu vou dizer para vocês que ele é 6 metros. E eu vou dizer que tem um ângulo θ aqui, ó, que é igual a 30 graus. E aí eu falo para você, qual é o vetor R? Qual é esse vetor R? E aí você sabe que para você escrever o vetor R, você vai ter que ter as componentes. Então eu preciso achar o Rx e o Ry. Como é que eu acho o Rx? Eu uso o módulo do vetor. Quanto que é o módulo do vetor? 6 vezes o cosseno de 30 graus. E aí, cuidado quando você for fazer essa conta de cosseno e seno, porque muitos de vocês eu percebi que usam calculadora, né? Aquela Cássio. E às vezes a Cássio ela tá ela não está em graus, às vezes ela está em radiano. Se eu não me engano, na sua calculadora, eu nunca usei calculadora, tá, gente? Faço conta no Excel. Eu acho mais fácil. Vai estar escrito ou aqui em cima, vai estar num canto, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. E aí ele vai estar escrito ou rad, se eu não me engano, que é radiano, o rad, eu acho que tem um tal de gra, se eu não me engano, e tem o deg. Você vai ter que colocar ela em graus se você quiser usar graus. Você pode deixar ela em radianos se você quiser em radianos, não tem problema. Mas você tem que usar graus. E aí qual das três opções dessas aqui que é o graus? Obviamente, o gra? Claro que não, não é o gra, porque tá em inglês. A sua calculadora é o deg, que é degrees. Então, graus em inglês é degrees, por isso tem que colocar o deg aqui para você conseguir fazer a conta. Tá? Se não me engano é isso. Mas eu não uso calculadora, acho que nunca usei. Então, só cuidado aí se as suas contas de seno e cosseno estiver dando errado. Confere se sua calculadora está no formato correto. Aqui é radiano, esse grau não sei o que é, mas tem também o graus, né? Graus é deg, que é degrees. Então, cuidado aí quando você for fazer a conta. Mas beleza. Então, só terminando aqui, 6 cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui deu 3 raiz de 3 metros. Você pode deixar aqui dentro da raiz, não tem problema. Mas, se você quiser, você pode fazer a raiz de 3, acho que é 1,71, não é isso? Igual a 3 vezes raiz de 3. Então, isso aqui deu 5,2, se eu não errei a conta aqui. Aproximadamente. Vou fazer aqui embaixo. 5,2 metros. Então, essa componente aqui, ó, aqui, é 5,2. Está em metros. Está em metros também. Então, eu descobri essa componente aí. E aí, se eu quiser descobrir a outra componente, que é o RY, aí eu olho para cá, ele vai me dar 6 vezes o seno de 30. Seno de 30 é meio, né? Então, esse aqui me deu 3 metros. Então, eu sei que essa componente aqui é 3 metros. Então, eu decompus o meu vetor, encontrei as componentes dele, é assim que a gente fala. Encontrei as componentes, decompus o vetor. Mas essa não era a pergunta inicial, né? A pergunta inicial era qual é o vetor R. Aí você vai lá, vetor R é igual a 5,2 e chapéu mais 3 J chapéu metros. Esse é o vetor R. Vamos fazer mais alguns aí para a gente treinar. Já testa aí sua calculadora aí. Pois não digo que eu não avisei. Certeza vai estar na lista, vai fazer, ah, meu, não deu certo. Aí vai lá, vai estar no GRA. Porque acho que GRA é graus, mas não é. Nada aí. Então, vamos lá. Próximo exercício aqui. Um outro vetor aqui.
Aí eu digo para vocês que o ângulo dele aqui é 60 graus. E o módulo desse vetor R é igual, sei lá, 5 metros. E eu quero de novo que você me diga qual é esse vetor R. Então eu preciso achar o Rx e o Ry. O Rx é igual a R cosseno. Lembra, se eu quero o que está colado, eu uso cosseno. Então, se eu quero a componente colada, eu vou usar o cosseno. Então, vai ser o módulo dele, que é 5 vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então, isso deu 2,5 metros. Já o Ry, se eu quero que está separado, eu vou usar o seno. Então, ele vai ser de novo 5 vezes... Opa, pausa, né? 5 vezes o seno de 60. Isso aqui vai dar para a gente 5 vezes raiz de 3 sobre 2, que é igual a 2,5 raiz de 3 metros. Pode deixar dentro da raiz se quiser, tá? E aí, ou seja, o meu vetor R, ele é igual a 2,5 na I chapéu, mais 2,5 raiz de 3 na J chapéu metros. Isso aqui é bom você treinar, desenha os vetores de treino. Último que a gente vai fazer dessa parte. Esse é o penúltimo assunto ainda, tem mais um. Essa parte de vetor é cabeluda, mas pensa assim, é muito difícil, mas pensa que você tem uma disciplina inteira que é basicamente só isso, que se chama geometria analítica. Então, esse aqui é só um tira-gosto de vetores aí. Desenhei. Vou fazer aqui módulo igual a 2 metros. Opa. Módulo de R igual a 2 metros. E aí esse ângulo aqui, ó, vamos dizer que ele é θ, né? Aí tá difícil. Começa a travar o negócio aqui. Θ que é igual a 120 graus. Aí você tem duas opções aqui. Tem uma que é mais direta e tem outra que é o que eu gosto de fazer. Que eu gosto de fazer, acho que nesse caso que eu gosto de fazer não é o mais fácil. Mas eu não consigo visualizar o triângulo aqui, ó. Porque esse ângulo ele é muito grande, então ele fica difícil de visualizar. Mas o que que a gente poderia fazer? A gente poderia utilizar a nossa regrinha padrão e dizer que o Rx é igual ao módulo, que é 2, né? Vezes o cosseno de 120 graus. Normal, posso fazer isso sem problema. Aí se você joga isso aqui na calculadora, quanto que ele te dá? Igual a cosseno de 120. Ele vai te dar menos meio. Então isso aqui vai te dar 2 vezes menos 0,5, que vai te dar igual a menos 1 metros. Porque está no negativo, né? Está vendo que ele está para cá, a sua componente x. Já a sua componente em y, você pode fazer o mesmo procedimento. 2 vezes o seno de 120. E aí isso aqui vai te dar 0,866. Raiz de 3 sobre 2, né? Então, isso aqui vai te dar 2 vezes raiz de 3 sobre 2, que é igual a raiz de 3. Então, ele te deu o vetorzinho.
que é o que a gente vem fazendo, que é igual a menos I chapéu, mais raiz de 3, J chapéu metros. Essa é uma das maneiras de você fazer. Como que eu gosto de fazer? Porque eu gosto de visualizar as coisas. Porque esses triângulos grandes aqui eu tenho dificuldade em visualizar. Então o que que eu faço? Eu pego o ângulo complementar aqui, ó. Eu trabalho com o ângulo complementar aqui, ó. Então você sabe, né? Meia volta é 180 graus. Isso aqui é quanto? Vou chamar de θ2. É igual a 60 graus. Então, em vez de eu trabalhar com esse arco grande, eu trabalho com esse arco pequeno. E aí eu consigo visualizar o meu triângulo aqui, ó. Tá vendo? Estou visualizando o triângulo. E aí eu vou utilizar o mesmo procedimento, só que agora eu vou utilizar o 60 graus. E aí como é que eu faço aqui, ó? Eu vou ter que o Rx. Esse é o jeito que eu faço. São equivalentes, tá, gente? Ó. É só uma opção porque eu gosto de visualizar o triângulo, eu acho mais fácil. Vai ser igual a 2 vezes o cosseno de 60 graus. Só que se você usa esse ângulo complementar, você tem que analisar a direção. Percebe que ele está negativo o Rx. Está vendo que o Rx está negativo? Se você utiliza o ângulo complementar, você tem que manualmente colocar o menos aqui. Ó. Por que que eu coloquei o menos? Porque eu estou pegando esse ângulo menor. Se eu pegar o ângulo maior, aí ele já vem o sinal de graça. Mas se eu não quiser trabalhar com esse ângulo grande, quiser visualizar igual eu faço, você pega o menor ângulo, e aí você tem que colocar manualmente o sinal. Está na negativa, aí você coloca manualmente, senão é negativo. Porque ele sempre dá positivo quando você pega esse ângulo pequeno aqui. Tá? Aí o resultado vai dar na mesma, né? Mesma coisa no RY. Aí deixa um espacinho para você escolher o sinal. 2 vezes o seno. Quando a gente for trabalhar com plano inclinado, eu sempre faço assim, tá, gente? Então vai ser 2 seno, só que ele está para cima, né? Então deixa positivo mesmo. E aqui deu raiz de 3, só terminar a conta. Então percebe que dá na mesma. Então você tem duas opções. Você pode pegar o ângulo grande e jogar direto na equação, que vai te dar o valor correto. Ou você pode pegar o ângulo pequeno. Por que que eu pego o ângulo pequeno? Porque eu consigo entender melhor o que está acontecendo, eu consigo visualizar. Aí quando eu pego o ângulo menor, você tem que manualmente colocar o sinal. Eu fui aqui e eu mesmo coloquei o sinal, tá? Essas são as duas opções que você tem, quando você tem ângulos grandes. E aí, para terminar, finalmente, um esqueminha que tem no Haliday que aparece bastante, que é, só minimizar aqui, ângulo entre o vetor e o eixo semipositivo do x. Isso aqui aparece um tempão no Haliday. Sou muito fã não, mas tudo bem. Ângulo entre o vetor e o eixo semipositivo do x. O eixo x semipositivo, ele também pode perguntar qual é o rumo, qual é a direção. Ele pode perguntar de várias maneiras isso daqui, tá? Mas o que que ele quer dizer? Nesse caso aqui. Opa, que é y. Vai. E y em metros. E x em metros também. Quando que isso vai aparecer? Ó, vamos supor que eu tenho um vetor. Esse aqui é o vetor. E aí ele me dá as componentes, tá? Agora ele me deu as componentes. Rx e Ry. Não me deu o módulo, ele só me deu os componentes. E o que ele quer saber é esse ângulo aqui, ó. Qual é esse valor θ aqui, ó? É isso que ele quer saber. Quando ele está falando do ângulo entre o vetor e o eixo semipositivo do x, ele quer saber qual é o ângulo. Então percebe que a gente faz de todas as maneiras, né? Dá o módulo e o ângulo, a gente acha os componentes, a partir dos componentes acha o ângulo e assim por diante. Como que eu vou achar o ângulo a partir das componentes? Aí eu vou de novo para boa e velha trigonometria. Ó, vou desenhar o triângulo aqui, ó, só para você perceber.
o que que a gente vai fazer? E aqui é o ângulo θ. Agora a gente vai utilizar a tangente de θ. Lembra, onde tem gente tem coca. Lembra essa técnica mnemônica? Onde tem gente tem coca, que é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, onde tem gente tem coca. Era essa a técnica dos professores. Então, é cateto oposto, que é o verdinho, dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, se eu quiser escrever da maneira que eu estou fazendo os meus vetores, é só eu fazer aqui, ó, tangente do ângulo vai ser igual, o que que é o verde? É o RY. RY dividido pelo RX. Ah, mas eu não quero a tangente do ângulo, eu quero o ângulo. Então, como é que eu isolo o θ aqui? Esse aqui eu acho que pouca gente deve saber. Mas quando o valor que eu quero é o argumento da função trigonométrica. Aí eu uso a função inversa, que é o arco tangente. Então, o θ vai ser igual ao arco cuja tangente é RY por RX. E é assim que eu vou encontrar o ângulo, utilizando a tangente, o arco tangente. Cuidado aqui, ó, que às vezes esse arco tangente, ele aparece assim, ó, arco tangente, ele aparece como tangente na menos 1. Só que isso aqui não é 1 sobre tangente, tá? Cuidado, ó. Isso aqui é a função inversa da tangente. Então, isso que não é 1 sobre tangente, cuidado, ó, não é 1 sobre tangente, é a função inversa, é uma coisa diferente. Na sua calculadora deve ter o arco tangente aí. Então, vamos fazer algum exemplo aqui, para a gente brincar de arco tangente. E essa é a última coisa que a gente vai ver hoje. Então, eu te dou o meu vetor aqui, ó. Vou desenhar fora de escala só para ficar rapidinho. Eu vou te dar o vetor. Aí eu te digo que esse Rx aqui, ó, é igual a 3 metros. E esse Ry é igual a 2 metros. E eu quero saber qual é esse ângulo θ aqui. Como é que eu acho o ângulo θ? Θ é igual ao arco tangente de Ry. Quanto que é o Ry? 2. Quanto que é o Rx? 3. E aí, vou ter que jogar na calculadora. Vamos jogar aqui, ó. Tangente 2 por 3. Deu pra gente aqui, ó, 33,7 graus. 7 graus. E é isso. É isso? Não, não é isso ainda não. Tem mais um último detalhe, porque tangente é uma função sacana. A tangente, não tem valor único. Ela não é sobrejetora, é isso? Ou não é não, sobrejetora é. Não é injetora, se não me engano. Eu posso estar enganado. O que acontece aqui, ó? No círculo trigonométrico, qual é o valor da tangente? Estou desenhando um círculo trigonométrico aqui, ó. Como que eu acho o valor da tangente? Imagina que tem uma barreira aqui, ó, um plano aqui, ó. E aí, vamos supor que eu tô nesse aqui, ó. Tá aqui. Esse ângulo aqui, vamos supor que é 30 graus, tá? O valor da tangente é o valor que ele bate aqui, ó. Tá vendo? Esse é o valor da tangente de 30. Esse é o valor da tangente de 30 graus. Se você perceber, ó, se eu tivesse aqui, ó, do outro lado, 180 graus de diferença, ou seja, isso aqui é 30 mais 180, 210. O valor da tangente vai ser o mesmo.
Então, a tangente de 30 é igual a tangente de 210 graus. Então, além de eu fazer essa continha e ele vai me dar um ângulo, eu tenho que saber se ele não é esse valor mais 180 graus. Porque ele pode ser porque o valor da tangente dá na mesma. Entende? Se eu somar de 180, o valor da tangente dá na mesma. Então, eu tenho que saber também qual quadrante que está. Esse aqui é fácil, ó, ele está no primeiro quadrante, então é o ângulo menor. Mas se o meu vetor fosse esse aqui, ó, se o meu vetor fosse para cá, o valor da tangente ia dar na mesma. E aí ele ia me dar 33,7 graus. Aí você tem que manualmente perceber que não está no primeiro quadrante, está no terceiro quadrante, e aí tem que somar 180 graus. A gente vai fazer isso bastante vezes no capítulo 4, por isso que eu não vou focar nisso tanto agora. A gente vai fazer isso algumas vezes no capítulo 4. E aí eu volto nessa parte aí. Mas se aparecer, você já sabe do que a gente está falando. E é isso, gente. Vetores, eu sei que foi uma aula bem cheia de conteúdo, com bastante coisa para ver. Tanto que a lista dessa vez é pequena, mas vai com calma, assiste, tenta fazer, porque vai ser, esse é um assunto bem teórico, né? Tem uma disciplina só para isso, né? Geometria analítica.